Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 18h08. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 17ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias 28ª e 29ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Não existe projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exato parecer referente ao balancete financeiro da Receita e da Despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de março de 2018. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco o presente parecer em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 18 de 2018, que dispõe sobre a denominação de nome de rua no bairro do Portão. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente parecer. Os vereadores que concordam com o presente parecer permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 14 de 2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º na Lei Ordinária número 4.572, de 2018. Em discussão, o presente parecer. Não, você coloca a ordem do dia. A ordem do dia em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Exato parecer favorável ao projeto de resolução número 04 de 2018, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a regulamentação da resolução número 09/17. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer de conjunto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer favorável acerca do projeto de lei número 25 de 2018. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 23 de 2018, que dispõe sobre o sistema municipal que cria o Fundo e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 20 de 2018, que dispõe sobre a aprovação do acordo coletivo.
celebrado entre a Câmara Municipal da Estância Atibaia e servidores. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existe mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 62/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre o posto de combustível em Atibaia. Requerimento da autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador. Vereador Ademilson Militão, 10 minutos com a parte. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem online. Esse requerimento ele vem só para esclarecer à população os trabalhos que foram prestados pela prefeitura e pelo setor de fiscalização referente à crise da paralisação que nós tivemos nesses dias, e alguns postos parece que foram fiscalizados pelo valor exorbitante que estavam cobrando, né, no combustível, e esse vereador quer ter o conhecimento do que foi feito e quais foram as providências tomadas pelo município. Obrigado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 63/2018 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre o vazamento de água e esgoto no bloco 1 dos prédios coloridos, localizado na Avenida Jerônimo de Camargo. Requerimento da autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 64/2018 requer um posicionamento do Departamento de Águas e Energia Elétrica da AEE em face à possível construção do novo estádio e da nova rodoviária. Requerimento de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 65/2018 requer informações acerca da regularidade do aterro realizado na área onde se propõe a construção do novo estádio e nova rodoviária. De autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, o requerimento 065/2018. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 66/2018 requer informações acerca da regularidade do aterro realizado na área onde se propõe a construção do novo estádio e nova rodoviária. Requerimento de autoria do vereador Daniel da Rocha Martins. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e o autor das indicações. Boa noite a todos. Senhora Presidente, eu gostaria de solicitar, requerer ao soberano plenário
a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Coloco em discussão o presente requerimento do vereador Marcão. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento, que dispensa a leitura das indicações? Coloco em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão. Aprovada a dispensa. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Senhor presidente, estou constando aqui nas moções, existem 3 moções para o senhor Renato Zanoni. Então, acho que, se eu não me engano, pelo regimento, é aqui primeiro foi protocolado. Que é do vereador Marcos Pinto de Oliveira. As 3 moções são do Marcos, Daniel e da senhora presidente. Eu acho que se pode juntar as 3 juntos também, né? Acho que e caminhar. Moção número 14 de 2018 apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Renato Zanoni. O vereador que ao final assina na forma regimental vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e após ouvir o soberano plenário requerer a aprovação do presente moção de pesar pelo falecimento do dia 1º no dia 1/6/2018 do senhor Renato Zanoni, aos 85 anos, que através dessa moção expressa votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso senhor Renato Zanoni. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e saudade. Renato Zanoni foi um grande pesquisador, conhecedor profundo da história de Atibaia, artista plástico, fotógrafo, escritor e colunista do jornal O Atibaense por muitos anos. Certamente uma grande perda para a nossa cidade, mas o seu legado será passado de geração em geração através de suas obras. Moção do vereador Marcos Pinto de Oliveira. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador Marcos Pinto de Oliveira, 10 minutos com a partes. Só queria destacar aqui a pessoa do senhor Renato, né? Uma pessoa aí dotada de uma sensibilidade muito grande. O senhor Renato conseguia colorir as várias cenas aqui da cidade e acho que passar de forma muito simples, mas de forma muito clara, todas as histórias de Atibaia. Convivi com o senhor Renato por algum tempo, fui inclusive parceiro político dele de partido. O senhor Renato muito participativo, uma pessoa que com certeza vai deixar e vai fazer muita falta para a cidade. Então eu fiz essa moção, que ela chegue para a família, para os filhos, para a esposa, que o senhor Renato possa ser sempre lembrado como uma das pessoas mais influentes, mais atuantes aqui da cidade. É isso aí, boa noite. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Gostaria de destacar também, como o vereador Daniel Martins já colocou, para nós assinarmos em conjunto, uma vez que o vereador Daniel e esta vereadora também apresentaram a mesma moção, para assinar em conjunto e só ressaltar também os sentimentos da família e dizer que, de fato, o senhor Renato foi uma pessoa um grande conhecedor da história de Atibaia, né? Então, certamente será sempre lembrado. Então, pedir para assinar também em conjunto com o vereador Marcão. Coloco em votação a presente moção. Os vereadores que concordam com essa moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção ao senhor Luiz Pereira Bueno. O vereador que ao final assina na forma regimental vem à presença de Vossa Excelência e, após ouvir o soberano plenário, requerer a aprovação da presente moção ao senhor Luiz Pereira Bueno. Seu Luiz. Tal homenagem se faz necessária para destacar o excelente trabalho prestado ao longo da sua vida para a Serra do Itapetinga. Dono de uma fala mansa, passos sossegados e ouvidos atentos de tudo, seu Luiz nasceu, cresceu e vive na Serra do Itapetinga,
A mata é sua vida, e a mata não estaria viva sem ele não estivesse lá. Moção do vereador Marcos Pinto de Oliveira. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Este vereador. Vereador Michel Carneiro, 10 minutos com a partes. Só pedir para assinar junto, o Luiz tem realmente uma importância muito grande ali para a Serra. Parabéns, acho que é uma homenagem merecida. Eu peço para assinar em conjunto. Bom, boa noite a todos. Boa noite aos nobres pares, boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, quebrando o protocolo, boa noite, seu Luiz, que está aqui presente, família também presente. Hoje se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que foi criada em 1972, no encontro promovido pela ONU, uma data muito importante para todos nós. Mas eu queria ressaltar que muito antes dessa data, alguém aqui em Atibaia já se preocupava com a preservação ambiental. O senhor Luiz Pereira Bueno, também conhecido como seu Luiz Bino, nasceu e cresceu e vive na Serra de Itapetinga. Vivendo no mesmo lugar desde 1947. Aprendeu a amar e a cuidar de cada canto de nossa serra. A mata é sua vida e talvez não estaria conservada como é hoje se não fosse sua interferência e o seu cuidado. Viveu aí longos períodos de estiagem, viu a produção de café que lá existiu, a produção e extração de carvão vegetal que motivou o corte de grande parte da mata e que só foi suspensa na década de 60. Realizou nessa época, a serviço da prefeitura, a limpeza e a conservação das nascentes da serra, que até 1964 abasteciam toda a população de Atibaia. Já ajudou a apagar muitos incêndios, provocados na maioria das vezes de maneira criminosa. Enfrentou e enfrenta caçadores, motoqueiros e grupos que muitas vezes armados, que colocam em risco as nascentes, a mata e a vida silvestre de toda a serra. Apenas um homem para cuidar de aproximadamente 100 alqueires de mato. Exemplo para essa geração que está aí, muito bem representada pelo pessoal da Simbiose. Cidadão do mundo, guardião da mata, solitário e perseverante ao longo de décadas. Seu Luiz Bino tem cumprido o importante papel de manter preservado esse incrível patrimônio natural de Atibaia. Parque Municipal de Itapetinga, também conhecido como Grota Funda. Por tudo isso, pelo seu empenho, pelo seu amor à nossa serra e à nossa cidade, receba em meu nome, e eu peço aos meus pares que também assinem a moção, essa homenagem da Câmara Municipal de Atibaia. Parabéns, seu Luiz, parabéns pela sua obra. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir a presente moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção número 17, 2018, apresenta moção de pesar pelo falecimento do senhor Marcos Emílio Leme de Lima. A vereadora que abaixo subscreve, na forma regimental, propõe a inserção na ata dos trabalhos presentes na sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcos Emílio Leme de Lima, aos 2 dias de junho de 2018. Uma perda irreparável para a nossa cidade. O senhor Marcos, também conhecido como Marcão, nasceu aos 17 dias de janeiro de 1963. Era casado com Gesiane Heloísa da Costa, deixa sua filha Juliane Leme de Lima e o neto Leonardo Leme de Souza. Foi fundador e presidente da AMAC, Associação dos Moradores Amigos do Jardim Canemar.
sendo muito envolvido em ações que trouxeram melhorias para o bairro. Em 2010 e 2011, Marcão foi um guerreiro para ajudar os moradores do bairro na época das enchentes e também contribuiu com outras pessoas que passavam pela mesma situação, demonstrando mais uma vez o seu compromisso em fazer o bem. É uma pessoa muito especial, pai, avô, amigo, incomparável. Tinha um coração enorme e sempre estava disposto a ajudar. Reunia as mais diversas qualidades, muito solidário e companheiro. Moção de pesar da vereadora Roberta Barsotti. Mais algum vereador interessado em discutir o nobre moção da nobre vereadora Roberta Barsotti? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloquem em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção número 18, 2018. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Martilha Froio. A vereadora que abaixo subscreve apresenta nessa sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Margarida Martilha, aos 2 de junho de 2018. Uma perda irreparável para a nossa cidade. A senhora Margarida nasceu no dia 2 de fevereiro de 1945, na cidade de Estiva, Minas Gerais. Mudou-se para São Paulo, casou e trabalhou como copeira na USP por 25 anos. Após o falecimento do marido, veio morar em Atibaia, ficando mais próxima de sua família, especialmente de seu irmão João Beissola e de sua sobrinha Maria. O trabalho sempre teve destaque na vida da senhora Margarida. Era vaidosa, religiosa e uma pessoa de bom coração, disposta a ajudar os outros a qualquer hora. Adorava ficar sentada em sua sala, ouvindo músicas na sua vitrola. É uma pessoa muito especial, uma tia humilde, sincera, paciente e muito carinhosa. Agora restam as lembranças dos momentos com a família e amigos. Moção de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Mais algum vereador interessado em discutir a moção da nobre vereadora Roberta Barsotti? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir a moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Moção 19, 2018. A vereadora que abaixo subscreve apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Ivone Cunha Pascoal, no dia 31 de maio de 2018. Uma perda irreparável para a nossa cidade. A senhora Ivone nasceu no dia 8 de novembro de 1924 e foi uma das fundadoras da concessionária Volkswagen de Atibaia em 1959. É uma pessoa muito dedicada, sincera e companheira. Para os familiares e amigos, restam as lembranças dos bons momentos. Moção de pesar, autoria da vereadora Roberta Barsotti. Existe algum vereador interessado em discutir a moção feita pela nobre vereadora Roberta Barsotti? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir a moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, 20 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu pedi a palavra em tema livre para fazer referência a uma indicação que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo, na qual eu solicito seja pavimentado um trecho da estrada do Sul Brasil, ali em São Roque. Na verdade, é o trecho onde está localizada a escola Rita Lourdes. Isso já é um pleito deste vereador, a gente já vem cobrando, é um pleito deste vereador desde o início do mandato, a gente vinha conversando aí com o Poder Executivo desde o ano passado, e hoje eu volto aí a formalizar novamente esse pedido, reiterando já um pedido feito anteriormente, visto que a situação lá é bastante complicada por conta da poeira, né? Esse problema se repete todo ano por conta do período de estiagem, né? As crianças ali da escola sofrem muito com a poeira, muitas crianças com problemas respiratórios, não só as crianças, mas também os funcionários, né, professores da escola, têm sofrido bastante por conta dessa poeira. E para agravar agora, há um mês atrás, tem uma empresa que está fazendo um aterro ali na margem da estrada da usina, próximo ao Orquidário, e tem cerca de 15 caminhões fazendo transporte de terra. E isso agravou demais a situação, né? A gente sabe aí que este mês está previsto aí a assinatura de uma ordem de serviço para reforma e ampliação lá da escola. Então a gente pede aí ao Poder Público, faz um apelo aí ao Poder Público que, paralelo a esse projeto aí de ampliação e reforma da escola, seja pavimentada o trecho, né, onde está localizada a escola, que é aproximadamente uns 100 metros, a fim de solucionar esse problema aí que a escola, que os alunos têm aí todo ano por conta da poeira nesse período de estiagem. Então, a gente pede aí, né, uma atenção especial a esse nosso pedido ao Poder Público. Era isso, ó, nobre presidente. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Não existem mais vereadores inscritos para tema livre. Edmilson Militão. Boa noite, senhora presidente, todos que nos assistem. Eu queria só fazer um destaque também na minha indicação 920. Ela é referente à nova solicitação do refis aos encargos do município não tributáveis, principalmente porque eu tive uma grande demanda em meu gabinete, acho que os outros vereadores também devem ter sido procurados pela população, os comerciantes, onde nós ficamos com um problema no sistema, acho que em média mais ou menos de 60, 70 dias, impossibilitando que vários munícipes não conseguissem entrar com esse refis referente aos encargos não tributáveis. É onde eu peço encarecidamente ao Executivo para que se refaça esse projeto, encaminhe à Câmara, para que esses vereadores possam, até solicito o apoio dos colegas para a aprovação, e que a gente facilite aí as dívidas da população junto ao município. Nesse sentido, podendo abrir um leque, dando desconto nessas despesas, nessas dívidas, e o parcelamento juntamente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel Martini, 20 minutos com a partes. Desculpa, 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, amigos vereadores. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos acompanham da internet, todo o pessoal representando o Clube da Terceira Idade aqui. Muito boa noite a todos vocês, são muito bem-vindos à casa. Faço uso do tema livre para tratar de dois assuntos que eu reputo ser de relevância a todo o município. O primeiro deles diz respeito à prestação de serviço da Prefeitura por meio das secretarias
que continuam em processo de mudança. E o engraçado é que não é apenas a população que nos procura para reclamar que não consegue mais nada nas secretarias que estão nesse processo de mudança. Os próprios funcionários reclamam que não conseguem trabalhar porque a mudança foi mal planejada. Semana passada tiveram dificuldades enormes, né, de trabalhar, alguns dias foram dispensados inclusive do serviço. E obviamente isso afeta o andamento das pessoas que precisam da prestação do serviço público. Então, eu falei disso na semana passada aqui, reitero hoje a minha reclamação e pedi que a Prefeitura consiga o quanto antes solucionar por completo a situação dessas secretarias. Fiquei feliz porque hoje, em contato com um dos servidores de carreira da Prefeitura, ele disse, olha, hoje começou a acalmar, a gente conseguiu achar algumas coisas, ou pelo menos conseguiu procurar, né? Mas achar às vezes não conseguiu, mas conseguiu pelo menos saber por onde começa a procurar. Mas a situação não está longe de ser normalizada. E aí, pegando um gancho na fala do vereador Ademilson Militão, a questão de que a Prefeitura há muito tempo está com um problema no seu sistema, e isso tem causado um atraso enorme e prejuízo, inclusive, aos cofres públicos, porque a Prefeitura não consegue emitir os boletos, né, de pagamento, quer seja a própria revisão que foi feita por conta da legislação do IPTU, né, que nós aqui nos posicionamos de forma contrária, mas essa legislação foi revista em alguns casos e muitas pessoas de bem, né, ainda falam, eu não recebi o carnê novo do IPTU na minha casa, nós estamos em julho, batendo julho agora, né, estou exagerando, começo de junho, né, mas quase no meio do ano, e não voltou o carnê refeito para as pessoas preocupadas, né, o cara que é bom pagador, ele fica preocupado porque a fatura não chegou. E se tivesse site da Prefeitura para entrar, para emitir o boleto, ele entrava. Porque a pessoa sabe das obrigações dela, apesar de não concordar com o valor do tributo, né? E a Prefeitura não emite. Por quê? Deu um problema no sistema e isso afeta a própria arrecadação da Prefeitura. Então, a que ponto chegamos? Um problema estrutural, que dura mais de 2 meses, que gera esse transtorno todo que o vereador Ademilson Militão bem colocou aqui para vamos dizer assim, o ingresso no Refis, não gera o carnê do pagamento de outros tributos, quem está perdendo com isso é a própria Prefeitura, mas isso gera transtorno na vida da coletividade. Então não é possível, né, que não consiga, em 2018, se dar uma solução rápida para um problema como esse. Problemas acontecem em qualquer empresa, acontece na nossa casa, acontece com a nossa internet, com o computador da onde a gente trabalha, isso acontece. Normal. Se teve 1, 2 dias de problema, acontece. 1 semana, nossa, você já fica de cabelo em pé. Que dirá 2 meses. Então precisa ser um pouco mais célere na resolução desses problemas administrativos. E aí o segundo assunto que eu gostaria de tratar, esses assuntos eles vêm à tona quando você tem alguns momentos em que alguns problemas se deflagram de uma forma muito clara na cidade. E pego também o gancho do requerimento, acredito que do vereador Militão, sobre os postos de gasolina. Não sei se todos vocês sabem, mas a Prefeitura tem um órgão chamado CONDECOM, Câmara Municipal de Direito de Proteção ao Consumidor, ok? O que é o CONDECOM? É uma espécie de PROCON municipal. A CONDECOM tem atividades que ela deveria exercer de ofício. O que é de ofício? Ela nem precisa receber uma denúncia para fiscalizar, porque a função dela já é fiscalizar as relações de fornecimento e consumo no município, de qualquer tipo de relação que envolva consumidor, ok? A CONDECOM, ela recebe reclamações individuais, e aí quando você vai reclamar individualmente, ela abre um processo administrativo contra a empresa que prestou um mau serviço para você, tem audiência de conciliação. Se não conciliar, a CONDECOM faz um julgamento administrativo. Por esse julgamento administrativo, ela não pode obrigar a empresa a te pagar nenhum valor. Você vai conseguir esse tipo de ressarcimento no Poder Judiciário. Mas na esfera administrativa, a CONDECOM aplica multas às empresas que infringem normas de direito do consumidor. E aí essa sentença da CONDECOM, esse julgamento da CONDECOM, muitas vezes é utilizado até como fundamento do julgamento do Poder Judiciário sobre esse assunto, se você der sequência no seu processo de reclamação. Essa é uma das atribuições da CONDECOM. Outra atribuição é a fiscalização efetiva, né, de prestações de serviços, como nós podemos colocar aqui e enquadrar o abastecimento de veículos na cidade, os postos de gasolina.
E aí a atribuição envolve não só a fiscalização sobre os preços que estão sendo praticados no município, e aí o abuso que houve por conta dessa crise da greve, né, em alguns casos abuso latente, em outros casos você não sabe se houve abuso ou não, porque muitas vezes o comerciante, o dono do posto, pagou de fato mais caro pelo combustível, e aí ele está repassando isso para o consumidor. Se foi isso, imagino que não estejam ferindo, se foi isso, imagino que não esteja ferindo normas de direito do consumidor. Agora, quando você tem um aumento totalmente abusivo, como nós vimos na televisão, a gente viu aos montes, né? A Câmara de Direito do Consumidor tem a prerrogativa, tem a autonomia, tem o dever de fazer a fiscalização, se for o caso de aplicar multa, se for o caso de embargar o funcionamento daquele comércio, como medida de proteção ao consumidor e como medida de proteção ao bom comerciante. Quando o poder público é omisso na fiscalização do mau comerciante, você prejudica o consumidor e você prejudica o bom comerciante. Porque o bom comerciante que não põe água na gasolina, né, que não põe qualquer outro tipo de coisa na gasolina, que eu nem sei o que põe na gasolina por aí, o bom comerciante que não abusa do povo num momento de dificuldade. O que acontece? Quando não existe a fiscalização do mal, o que ele está vendo? Ele está vendo o triunfo de quem pratica irregularidade. E ele suando para manter o comércio aberto, pagando seus impostos, sem ferir nenhuma norma do direito do consumidor, vendendo combustível que não é adulterado. Muitas vezes esse consumidor não consegue se manter aberto, porque a falta de fiscalização do Poder Executivo é tão grande que você tem uma situação de concorrência desleal no município. Não consegue concorrer com quem vende gasolina adulterada num preço ou exorbitante no momento de crise ou num preço muito mais baixo, porque está alterado a natureza do combustível. A Condecon, ela tem todos esses equipamentos para fazer, por exemplo, a averiguação se o combustível é adulterado ou não? Acredito que não. Mas a Condecon, ela tem a prerrogativa de pedir auxílio para órgãos que podem fazer essa pesquisa. Então, diante de toda essa situação, quando acontecem, volto a dizer, esses problemas que colocam a luz sobre uma situação, todo mundo acaba vendo o que está acontecendo e aí é deflagrado um problema da administração pública que eu acredito que até o momento, da forma como está, um funcionamento muito aquém da Câmara de Direito do Consumidor, que pode melhorar. Então, fica aqui essa crítica construtiva para que de fato haja uma análise por parte do Poder Executivo. Talvez o Poder Executivo faça uma análise e fale assim, o vereador Daniel não tem razão nenhuma no que ele está falando. A Condecon está funcionando a mil maravilhas. O vereador Daniel não sabe o que ele está falando. Uma parte, não, vereador? Claro. Então, só fazer uma informação importante. Eu tive presente na Condecon, acho que semana passada eu até tinha dito que a gente tinha feito um requerimento na Condecon referente à questão do posto de gasolina. A Condecon imediatamente fez a fiscalização de todos os postos de gasolina na cidade e as denúncias que foram encaminhadas pela população aqui para a Câmara Municipal, por outros vereadores. Mais de 10 postos de gasolina foram notificados em razão desta fiscalização que foi feita pela Condecon, daqueles postos que inicialmente levam a acreditar que tomaram uma atitude ilegal e aproveitaram aí da greve para, de uma certa forma, aumentar o preço e extorquir a população. Então, a Condecon fez a notificação disso. Outra informação importante também é que o Procurador-Geral do município encaminhou solicitação ao Inmetro e ao INPEM. Inclusive, o Celso nos procurou, informou sobre essa possibilidade. O Procurador-Geral do município fez essa solicitação, exatamente porque a Condecon não tem esses equipamentos para fazer a análise de suspeitas aí, de alguns postos de gasolina aí que eventualmente está adulterando a gasolina. Então, só informar que todas essas reivindicações que foram feitas por Vossa Senhoria providências já foram tomadas. E como líder do governo, eu só estou informando. Muito obrigado pela intervenção, vereador Michel. Fico feliz com as notícias e não altero o tom da fala. Por quê? Porque isso aconteceu, eu acredito que muito por conta do requerimento que o senhor apresentou. Porque antes do senhor apresentar o requerimento, porque se tivesse acontecendo, a gente não precisaria apresentar o requerimento.
Só teve a deflagração da operação a partir do que essa Câmara incitou a Condecom para se mexer. Algo que tem que ser rotineiro, cotidiano da atividade da Câmara de Direito do Consumidor. Então, fico feliz que tenha tido uma resposta positiva, né? E que essas fiscalizações estejam acontecendo. E, principalmente, de agora em diante, além dos preços, essas ajudas desses órgãos fiscalizatórios como Inmetro, para fazer análise do combustível que está sendo vendido ao munícipe, ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque, como eu volto a dizer, além de desequilibrar a balança da economia de um modo geral, da concorrência leal, ela também prejudica o consumidor que está colocando uma gasolina de péssima qualidade no seu veículo. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de emenda LON, número 01/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que altera a redação da Lei Orgânica do Município. Projeto de lei número 97/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que cria o programa Nossos Talentos. Projeto de lei 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que autoriza estabelecer multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento e emergências relativas ao serviço de atendimento móvel e urgência, SAMU e Guarda Civil Municipal. Projeto de lei número 05 de 2018, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre nome de rua. Projeto de lei número 09/18, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivo na Lei 4.271, de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio atacadista e varejista de ferro, sucata, materiais reutilizáveis, recicláveis e da outras providências. Projeto de lei número 17/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a destinação da área de sistema de recreio para a área institucional do imóvel situado no loteamento denominado Recreio Estoril, nesse município, a construção da CREAS. Projeto de lei complementar número 04/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de direito real de uso do imóvel urbano, que especifica ao Clube da Terceira Idade de Atibaia. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista ao projeto de lei número 97/17. Pede adiamento. Podia adiamento por 2 semanas. Coloque em votação o pedido do nobre vereador Fabiano de Lima. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação em primeiro turno, 2/3, votação nominal, projeto de lei, emenda da LON, número 01 de 2018, de autoria da vereadora Roberta Ingrid Barsotti, tá? E outros. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esta vereadora. Com a palavra por 20 minutos. Só houve, na sessão passada, o vereador Daniel Martini pediu vistas desse projeto e nós construímos em conjunto uma emenda, né, vereador? Modificando aqui o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Incluir, né, o 6º parágrafo.
que ficará da seguinte forma: deverá haver renovação anual dos documentos previstos no parágrafo anterior até o dia 31 de março de cada ano, que poderá ser substituída por declaração emitida pelo funcionário ocupante de cargo em comissão, sob sua exclusiva responsabilidade, atestando que não houve alteração nas informações e documentos apresentados. Correto, vereador? Isso é uma maneira de proteger melhor a Câmara Municipal e também aos servidores aqui que prestarão serviços. Então, só isso. Quer complementar, vereador? Queria parabenizar a mesa pela iniciativa. Havia um projeto de lei no início do ano tramitando na casa que acabava, de uma certa forma, não trazendo esse benefício que a mesa traz com essa legislação. Então, a mesa foi sensível, retirou aquele primeiro projeto e apresentou esse segundo projeto, tratando apenas da renovação da apresentação desses documentos que são exigidos aos ocupantes de cargo de livre nomeação e exoneração na Câmara Municipal. Então, eu acredito que esse parágrafo 6º, com essa redação, atende o quanto objetivado pela mesa, e aí, apenas para que o projeto ele fique, vamos dizer assim, fique correto, então, a alteração prevista no artigo 1º dessa legislação, que o artigo 1º diz o seguinte: altera a redação do parágrafo 5º, esse artigo ele tem que ser alterado para que inclui, na verdade, o parágrafo 6º, porque o parágrafo 5º não será mais alterado, será mantida a redação original do parágrafo 5º e apenas será inserido um parágrafo 6º. Então, a redação do artigo 1º, ela muda, né? Então, inclui o parágrafo 6º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, nos seguintes termos. E aí, 2 pontos, e aí inclui a redação que a nobre presidente da casa leu. Obrigado. Vereador, acho que só suprime esse trecho, né, do parágrafo 5º. Deverá ser apresentado antes da posse, sem prejuízo de outras exigências legais, tirando, né, o anualmente até o dia 31 de janeiro. Presidente, realmente eu me equivoquei aqui, o parágrafo 5º precisa continuar para não ter discrepância nas datas em que foram colocadas para apresentação da documentação. Então mantém o parágrafo 5º e aí inclui aí muda o trecho, muda a terminologia, altera a redação do parágrafo 5º do artigo 133 da Lei Orgânica do Município e inclui o parágrafo 6º no mesmo artigo, nos seguintes termos, né? E aí coloca o parágrafo 6º também. Existe mais algum vereador interessado? Coloco em votação, em discussão, as presentes emenda apresentada pelo vereador Daniel Martini e Roberta Barsotti. Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente emenda? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Em votação nominal. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Beatan Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado a presente emenda. Coloco em votação, em primeira discussão, primeiro turno, 2/3 de votação, com a emenda, o projeto de lei da ALON número 01 de 2018, da autoria da vereadora Roberta Barsotti. Existe
algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Com a emenda? Não havendo, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos nobres vereadores. Votação nominal. Daniel da Rocha Martins. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em primeiro turno, com votação nominal. A segundo turno, interessados com interstício de 10 dias, é isso mesmo, tá? Aprovado. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número... Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 20 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aquele que nos acompanha pela internet. Uma boa noite especial a todos os membros aí da Clube da Terceira Idade. Esse projeto de lei, a proposta, né, a gente fez uma proposta de aplicar multa para quem fizer trote para o SAMU e para a Guarda Municipal. A gente tem a informação aí de que 30% das ligações feitas ao SAMU, infelizmente, são trotes. E é um absurdo. A gente está falando de vida. Então, estou fazendo uma proposta de lei aqui no sentido de aplicar a multa quando o poder público consegue identificar quem é a pessoa que fez o trote. Esse projeto eu estou discutindo desde o ano passado. Já foi para a pauta de sessão diversas vezes. Vários colegas vereadores fizeram sugestões. Eu agradeço aí as sugestões de todos os vereadores, os munícipes também que nos procuraram, o pessoal do SAMU, da Guarda Municipal. E, em razão dessas sugestões, eu fiz, de uma certa forma, uma mudança total na redação inicial que eu tinha feito de proposta. E aí eu estou com a redação final aqui, e eu ia fazer de forma verbal, mas eu vi que, de uma certa forma, eu mudei o projeto inteiro. Então, o que eu vou propor aqui? Fazer a retirada desse projeto, amanhã eu protocolo essa redação final, aí passa pelas comissões e aí finalmente a gente coloca aqui para discussão e futura aprovação, que peço o apoio de todos os colegas vereadores. Então eu faço o pedido agora de retirar esse projeto que eu fiz anteriormente, porque eu vou fazer um novo protocolo com uma redação mais balizada aí diante das discussões que a gente fez. E aí, assim, dessa forma, na próxima sessão, aí, depois de passar pelas comissões, a gente fazer a votação final desse projeto, que eu entendo aí que é de suma importância para a nossa cidade. Então, peço o apoio dos colegas vereadores desde já e faço a retirada do projeto de lei número 102/2017, informando a população de que eu estou fazendo o protocolo com a redação nova. Uma parte, vereador. Por favor. Quero só parabenizar mais uma vez o vereador Michel Carneiro pela iniciativa. Nós tivemos aqui no final do mês passado, mês de maio, uma palestra, né, com uma pessoa do SAMU. Inclusive o Conselho do Idoso esteve presente aqui com a gente, que é uma menina que trabalha no SAMU e que deu essa informação, né, dos 30% mais ou menos de trote que acontecem, né. E a gente discutiu muito esse projeto do vereador Michel, porque realmente é uma preocupação. A criança, às vezes, na hora de passar o trote, não tem a consciência, né, na cabecinha dela, sei lá, tem lá à disposição 500 ambulâncias e que não vai fazer diferença. Então, ela liga, muitas vezes, sem saber que, enquanto a ambulância está se direcionando para ir no lugar onde ela fez a possível ocorrência, a ocorrência falsa, em outro lugar pode estar acontecendo um acidente e isso ocasionar um atraso no atendimento e algum tipo de constrangimento. Então, é bastante pertinente essa sua ideia.
vereador. Mas a gente sabe como é difícil de aplicar isso e estabelecer essa multa e fiscalizar, inclusive, as ligações, muitas são feitas através de orelhão também, de telefones públicos, e é bastante complicado. Então, primeiramente, quero parabenizar aí pela preocupação e, atendendo a sua solicitação, a gente retira o projeto. Uma parte também, vereador? Por favor. Eu fico muito feliz com a postura, né, primeiro, da gente debater um projeto importante. Quando tem aplicação de multa à população, eu acredito que a lei ela tem que ser bem redigida, bem especificada, para que essa multa depois não seja anulada na justiça. E esse desprendimento de pegar e dizer assim, olha, ok, mudei o projeto, não era o que eu pensava no início, vamos construir melhor, isso é maravilhoso. Eu queria muito que a prefeitura tivesse esse tipo de postura com os inúmeros projetos de leis que ela manda para a Câmara Municipal, não apenas nesse mandato que nós estamos compartilhando aqui, mas se nós rememorarmos o que foi o mandato passado, a forma como os projetos de lei vinham para essa casa, o vereador do Biratã testemunha disso também, queria muito que a prefeitura tivesse tido essa postura, né, de realmente, vou retirar, vou refazer, vou reenviar, porque isso aqui é uma casa de leis. E a lei é um documento que tem que ser feito com o maior zelo possível, esmero possível, porque isso vai se eternizar, vamos dizer assim, caso essa lei não seja revogada. E todas as pessoas da cidade serão submetidas ao regramento desta norma. Então ela tem que ser bem feita, tem que ser bem redigida, tem que conter todas as situações que ela busca alcançar. E eu fico muito contente, parabenizo o senhor pela postura de fazer a retirada dessa legislação, que o aperfeiçoamento dela, de certa forma, é simples, né? O senhor já deve ter tudo na cabeça, colocar depois para novamente tramitar na casa, para que possamos aprovar e, de fato, ela seja efetiva e alcance o objetivo. Parabéns, tanto pelo projeto, quanto pela retirada dele nesse momento. Eu agradeço todos os vereadores que contribuíram no processo da redação. Eu, como líder do governo, eu tenho essa postura, né, Daniel? A gente sempre está tentando aí fazer a construção, inclusive dos projetos do Poder Executivo. A gente fez retirada, pedido de vista, fez pedido de emenda, construímos emendas em conjunto. Eu acho que é importante o debate e que todos tenham condição aí de contribuir aí com o desenvolvimento do município e contribuir também com a melhor adequação aí das nossas legislações, né? Essa é a postura nossa. Eu agradeço a todos os vereadores e a gente está sempre à disposição. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 05/18, de autoria do vereador José Carlos Machado. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 09/18, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 20 minutos com a partes. Esse projeto dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais recicláveis. De autoria do Poder Executivo, é o projeto de lei 9 de 2018. A gente discutiu muito esse projeto entre os vereadores. A gente tem uma preocupação aqui de que a legislação proposta inicialmente pelo Poder Executivo, ela está muito flexível aonde esse tipo de serviço pode ser instalado. A gente tem uma preocupação aí também com questões ambientais. A gente está conversando com um grupo de ambientalistas. Hoje eu fui procurado pelo pessoal da Simbiose. Eu acho que a gente precisa... Estou conversando muito com o vereador Daniel Martini também, com a vereadora Roberta, com o vereador Militão. Eu acredito que em algumas semanas aí a gente consiga chegar numa redação aí que atenda os anseios por parte do Poder Executivo em fazer a regulamentação desse tipo de atividade, mas que a gente possa também preservar aí o desenvolvimento sustentável do município, a forma que esse tipo de serviço vai ser instalado no município, as zonas que esse tipo de serviço vai ser instalado,
Então, por essa razão, eu faço novamente, isso é prova de que o Poder Executivo está à disposição para discutir os projetos de lei de forma exaustiva. Essa tem sido a postura. Então, por essa razão, eu faço novamente pedido de vista desse projeto de lei, para que a gente faça a discussão durante a semana, novamente, da redação final desse projeto. Então, coloco aos nobres vereadores o pedido de vista. Uma parte só antes da colocação da vista. Por favor. O senhor me concede, presidente? Pode. Pode? Obviamente, pedido de vista não cabe discussão, não quero discutir a vista, mas também, nesse caso, como eu acabei de criticar a prefeitura, eu quero, sim, reconhecer o diálogo que está havendo, o projeto encaminhado pela prefeitura, só para que vocês tenham uma ideia. Comércio atacadista e varejista de ferro, sucata, material reutilizável e reciclável, tem uma lei própria que regulamenta isso na cidade. Essa lei delimita onde é que essa atividade pode ser instalada no município. E1, E2, E3, EM3, no corredor 10, a partir da ponte, acredito que da São João, sentido Dom Pedro. Só. A proposta que veio do governo é que é o seguinte, que se aprovada a proposta original, é que essas atividades possam acontecer em zonas onde ocorra comércio, serviços, indústrias e zona rural. Ou seja, o município todo menos R1. Então, eu acredito que houve um equívoco na redação original do Poder Executivo, e a Câmara, muito atenta a isso, está discutindo e construindo uma proposta que, de fato, venha a atender o espírito, inclusive, da legislação que regulamenta essa matéria, fazendo as correções e os ajustes necessários, mas sem, obviamente, vamos dizer assim, abrir da forma como veio a legislação encaminhada pelo Poder Executivo. Então, parabenizar a postura do líder do governo, da prefeitura, de vamos discutir, vamos corrigir o erro do encaminhamento da redação do projeto. Estamos, inclusive, descobrindo quem é da prefeitura que redigiu daquela forma, para que a gente possa entender o que a pessoa quis com aquela redação, para que então a gente possa fazer uma nova redação e isso ser aprovado com tranquilidade na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Michel Carneiro. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 17/18, de autoria do senhor prefeito municipal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Vereador Daniel Martini. Gostaria de pedir vistas, uma sessão. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Daniel Martini. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 04/18, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Michel Carneiro, com a palavra por 20 minutos, com a partes. Esse é o projeto que interessa ao Clube da Terceira Idade. A proposta de fazer a outorga da concessão, de renovar, na verdade, a concessão do direito de usar onde o clube está instalado hoje, de fazer a utilização aí pelo Clube da Terceira Idade. O clube tem uma participação social, principalmente aí junto do Conselho do Idoso, da atuação aí dos idosos na nossa cidade, que é de grande relevância. Todo mundo aqui, de uma certa forma, reconhece a importância que o Clube da Terceira Idade tem para o município, faz a utilização e cuida daquele espaço com muito zelo, com muito carinho. Então, eu acredito e peço aí, fazendo o encaminhamento como líder do governo, o apoio de todos os colegas vereadores para que a gente faça a aprovação desse projeto, renovando e concedendo aí novamente para que o clube utilize daquele prédio por mais 10 anos. O projeto de lei é simples, essa é a proposta. Peço o apoio aí de todos os colegas vereadores e parabenizo todos os membros do Clube da Terceira Idade presente aqui hoje. A gente agradece de coração o que vocês têm desempenhado para o nosso município e o quanto que vocês, utilizando aquele espaço público, fazem aquilo com carinho, com amor, principalmente aí da diretoria, de todos os membros, mas o quanto que isso é importante para a cidade. Então, agradeço, muito obrigado, e peço o apoio de todos os colegas vereadores para a aprovação do projeto.
Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Fabiano de Lima, 20 minutos com a partes. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres pares. Cumprimento especial a todos aqui do Clube da Terceira Idade. Parabenizar o prefeito por dar continuidade nessa concessão, né, todo o Poder Executivo. E também o trabalho do Clube da Terceira Idade. Quando estive como secretário, pude acompanhar um pouco do trabalho, a gente realizar vários jogos, né, da primavera, que já está chegando setembro aí. É um momento especial de afetividade, né, da terceira idade. E conhecer o trabalho que proporciona um momento de lazer para os nossos idosos da nossa cidade aqui. Então a gente fica feliz desse trabalho que o clube faz, que ajuda o município a cuidar do idoso também da nossa cidade. São vários jogos que tem lá, um momento que pode passar um momento de lazer, que pode passar o dia no clube, e fora os outros trabalhos que fazem, e participar de eventos, né, e jogos também esportivos. Então parabéns ao clube e pode contar com o apoio desse vereador, e peço também o apoio de toda a nossa casa aqui para a aprovação desse projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Gostaria também de agradecer a presença de todos aqui. São muitos amigos e conhecidos que estão aqui hoje presentes, do Clube da Terceira Idade, alguns também do Conselho de Idoso. Quero sempre ressaltar que a Câmara Municipal está à disposição de todos vocês, né? O Conselho de Idoso está sempre muito presente aqui, faz as reuniões aqui, participam dos eventos. Eu reitero essa disponibilidade que a Câmara Municipal tem para todos vocês. Não tenho dúvida, vereador Michel, que o projeto será aprovado por unanimidade, vez que o Clube da Terceira Idade tem um grande papel aqui no nosso município, né? Um espaço para valorizar a literatura, né? Que onde se tem aí o dia de autógrafo dos livros, tive a oportunidade de participar do evento lá ano passado, também de algumas festas que já tiveram lá. Então, é um espaço de convivência, de valorização da cultura, da literatura, né? Isso tudo é fundamental, é salutar para os moradores do nosso município. Ressalto também, como o vereador Fabiano de Lima disse, né, parabenizando o prefeito Saulo por conceder mais 10 anos, mas que também a cidade de Atibaia é amiga do idoso, né? Nós sabemos que ainda tem muito a se fazer, mas se a gente for comparar com outros municípios, a gente está bem à frente, né? São os Jogos da Primavera, é o Mister Terceira Idade, é a Academia da Saúde, é o CCTI, e agora, dia 17, eu tive essa informação, hoje seria no dia 9 de junho, a inauguração do Centro de Idoso, mas me parece que alterou a data para o dia 16. 16, dona Ana? Dia 16. Então, teremos aí mais um equipamento público de atendimento ao público idoso. E isso, com certeza, é conquista da militância de todos vocês aqui presentes, que estão sempre cobrando do Poder Executivo, que estão desfilando no dia do aniversário da cidade, que estão participando dos jogos, que cobram, que principalmente estão aqui no Conselho do Idoso, sempre brigando e exigindo o direito que é de vocês. Então, parabenizar aí a presença e agradecer a presença de todos vocês, e não tenho dúvida que esse projeto será aprovado. Conte com a Câmara Municipal, a toda a população que frequenta todos esses próprios públicos aqui da cidade de Atibaia. Tá bom? Coloco em votação o projeto de lei número 4/18. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal à segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Gostaria só de aproveitar esse momento da explicação pessoal e ser rápida, né, aproveitando, como eu disse, o público, né, da terceira idade, do Conselho Idoso, está sempre presente nos eventos aqui da Câmara Municipal, e nós teremos um evento também nessa quinta-feira, dia 7, pela Escola Legislativa. É um evento diferente, né, que trata de alguns assuntos bastante pertinentes, né, o nome do evento é Diversos, Intensos e Plurais,
que terão 4 palestras. Começamos às 18h30 até aproximadamente às 22 horas, com intervalo aí, que a gente sempre faz um intervalo cultural com coffee break. A primeira palestra será o uso da imagem das mulheres negras nas redes sociais, né, pela Simone Henriques, que é doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito, né, da USP, além de outras coisas que contém o currículo dela. A segunda palestra é Onde Estão os Negros na Educação Brasileira, que é pela doutora Agatha Christian Rapp, professora da área de Ciências Sociais, bacharel em Ciências Sociais e autora também do livro Conflito de João Brasil. Depois nós vamos ter uma nonometragem, que é um vídeo rápido, né, um filme rápido, que ganhou um prêmio também, de uma artista aqui da cidade. O projeto chama Francês na Quebrada. Depois teremos o intervalo. E na segunda parte, muda um pouco o tema, né, a gente está falando, nesse caso, de diversidade, inclusão social. Na segunda parte do evento, a gente vai falar sobre a palestra sobre as uniões homoafetivas, avanços e retrocessos, com a doutora Sandra Regina, que é doutoranda também em Direito Civil pela Faculdade de Direito, pela USP, e também vários outros coisas contém o currículo dela, uma lista muito extensa, mas ela é autora também do livro Uniões Homoafetivas, da Invisibilidade à Entidade Familiar. Nós sabemos que esses temas são bastante pertinentes hoje na sociedade, né, cada vez mais, e aqui com uma Casa de Leis nós temos que procurar atender e discutir todos os temas. E a quarta e última palestra é Direito ao Nome, comentários e decisões do STF, que reconheceu a prescindibilidade da transgenitalização para o uso do nome social, que é com a doutora Alice Regina Helena do Amaral, doutoranda em Direitos Humanos pela USP também, mestre e graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, teremos essas 4 palestras, estão todos convidados, é só chegar e fazer o cadastro ou pelo site, ou chegar na hora e fazer essas inscrições. É o nosso terceiro evento da Escola Legislativa desse ano de 2018, estão todos convidados. Senhora Presidente, pela ordem. Aproveitando o gancho aí, também gostaria de dar um recado aos demais vereadores, população aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Amanhã será realizada a audiência pública, tratar das diretrizes orçamentárias, tá? Então a gente faz aí um convite a todos para que participem, tá, da audiência, tá? Que será realizada amanhã às 18 horas da tarde aqui no plenário desta casa. Tá? Obrigado. Muito bem lembrado, vereador Júlio, às 18 horas, né? Então, não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 12 de junho de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 19 horas e 21 minutos e, nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Tem leitura da pauta, isso aqui, não sei o quê? Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária dessa noite. Projeto de Lei 05/2018, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação de nome de rua. Tá. Coloco em discussão, maioria simples, votação ao projeto de lei número 5 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Pela ordem, o 4 também não vota? Não deu tempo de ler. Você não esperou ler? É 2. Eu estava esperando falar. Eu tenho 4 também? Projeto de Lei Complementar 04/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a concessão do direito real de uso do imóvel urbano ao Clube da Terceira Idade de Atibaia. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei número 05 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão.
Aprovados em segunda discussão, a redação final. Tem nada para assinar aqui? Aqui não tem nada para assinar. É aqui mesmo, né? Tá. Mas é projeto de lei complementar, senhoras. Coloca em segunda discussão, maioria simples, votação nominal ao projeto de lei complementar, número 04 de 2018, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronunciem pela aprovação ou pela rejeição em segunda discussão. Votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, a redação final. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária, às 19h24, assim como às 19h24, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 5/18. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovados em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. E coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal ao projeto de lei complementar número 04/18, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronunciem pela aprovação ou pela rejeição. Em redação final, votação nominal e maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos, aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos vocês e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h26. Boa noite a todos.